Uma década do Marco Civil da Internet. Uma década de mudanças no mundo digital. Uma década em que as empresas de tecnologia se transformaram em gigantes e passaram a deter um poder que não foi previsto em 2014. Uma década que colocou a regulação brasileira sob escrutínio. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 23 de abril de 2024. Aniversário de 10 anos da sanção do Marco Civil da Internet, que determina os direitos dos usuários de internet no Brasil e define regras para as empresas que atuam no mundo digital. A data chega no momento em que o principal marco regulatório da internet no país é alvo de discussões. A sanção do Marco Civil da Internet em 23 de abril de 2014, no governo Dilma Rousseff, aconteceu depois de anos de debates no campo digital. Era uma época em que plataformas e ativistas ficavam do mesmo lado, numa aliança tática contra os interesses das gigantes da telecomunicação, como Vivo, TIM e Oi. Também lutavam contra projetos de lei que pretendiam impor restrições aos usuários da internet, como foi o caso de um que queria condicionar o acesso à rede à apresentação do CPF. Nesse período, grandes conferências de ativistas receberam apoio de empresas como o Google, e protestos foram feitos em conjunto entre esses dois segmentos. Em 2014, as empresas de tecnologia ainda estavam crescendo e não estava claro para a sociedade as questões envolvidas nesse crescimento. Na época, elas ainda eram uma nova geração de empresas que estavam contestando uma velha estrutura de poder. O Marco Civil da Internet tem 3 pontos principais. Primeiro, fala sobre a neutralidade de rede, que diz que um provedor de internet não pode definir que tipo de site ou aplicativo você visita, nem controlar a velocidade da conexão em endereços específicos. O segundo trata sobre privacidade e estabelece que os provedores de internet só podem guardar registros de conexão dos usuários por no máximo 1 ano. Empresas como as plataformas de redes sociais podem guardar por no máximo 6 meses. O Marco Civil também diz que é proibido armazenar e monitorar informações pessoais e histórico de navegação. O terceiro ponto define que quem responde por um conteúdo é quem o postou. O YouTube, por exemplo, não precisa controlar os vídeos colocados ali. A empresa só é responsabilizada se mantiver algo no ar, mesmo depois da justiça mandar tirar. Na época, esse era considerado um jeito de proteger a liberdade de expressão, já que é proibido definir previamente o que pode e o que não pode ir para o ar. Existem casos específicos, porém, em que é preciso agir sem motivação judicial, como no caso de pornografia infantil. A aprovação do marco regulatório em 2014 foi impulsionada por denúncias de que o governo Dilma e estatais como a Petrobras foram alvos de espionagem dos Estados Unidos. No Brasil, as revelações tiveram grande impacto e a aprovação do projeto passou a ser tratada pelo governo como uma estratégia de resposta geopolítica. A sanção do Marco Civil da Internet colocou o Brasil na vanguarda mundial à época, mas desde então muita coisa mudou no âmbito digital. E muitos defendem que esse sistema precisa ser atualizado. A discussão sobre mudanças no Marco Civil ganhou novo fôlego com as investidas do Elon Musk, que é dono do X, o antigo Twitter, contra o Alexandre de Moraes. Nos últimos anos, o ministro do Supremo determinou bloqueios e suspensões de perfis populares, muitos deles bolsonaristas, na plataforma que o bilionário comprou em 2022. Desde abril, o Musk ameaça descumprir decisões de Moraes, a quem chegou a chamar de ditador, e o ministro decidiu mandar investigá-lo. Elon Musk se tornou alvo de críticas dos defensores de Moraes e do governo federal. Por outro lado, é apoiado especialmente pela extrema-direita, com um discurso em favor da liberdade de expressão sem restrições, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro num ato no domingo, no Rio de Janeiro. Aqui sim, temos um mito da liberdade. Elon Musk! O Supremo já discutiu colocar em pauta a revisão do Marco Civil da Internet em 2023, mas acabou deixando para depois porque o Congresso estava analisando o PL das fake news. Esse projeto pretendia regular o funcionamento das redes sociais no país. Mas no meio desse embate de agora com o Musk, a Câmara largou mão de analisar a proposta de legislação e alguns ministros do Supremo tentam colocar o tema em pauta. O tribunal pode discutir em breve a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil,
Esse artigo 19 é o terceiro ponto que a gente citou aqui, que trata sobre a responsabilidade jurídica das plataformas digitais, como YouTube, Instagram e X, sobre os conteúdos postados nelas. Isso quer dizer que o que poderá ficar sob escrutínio do Supremo é um dos pilares do Marco Civil da Internet. Esse princípio do artigo 19 remonta a uma legislação americana de 1996, no governo Bill Clinton, que buscava, a partir desse tipo de proteção jurídica, fomentar a inovação e o surgimento de novas plataformas digitais. Naquela época, o mercado ainda não era concentrado em gigantes como o Google e a Meta, empresa que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, algo que mudou nos últimos 10 anos. Desde a aprovação do Marco Civil, a concentração sem precedentes na história mundial de poder econômico e controle social nas mãos de poucas empresas mudou de vez os rumos da agenda digital no mundo. Fenômenos como as chamadas plataformização e datificação da vida social, com aplicativos sendo usados para atividades tão variadas quanto cívicas, sexuais e laborais, e gerando incessantemente uma infinidade de dados para as empresas que os controlam, colocaram a mediação algorítmica no centro das preocupações sobre os destinos da humanidade. O diretor da organização Data Privacy Brasil, o Rafael Zanata, disse numa entrevista para o Nexo que os filósofos chamam essa mediação algorítmica de Platform Power, ou poder de plataforma, uma concentração de poder muito grande em poucos agentes econômicos, com uma capacidade de modular e influenciar diretamente a vida de milhões de pessoas, sem transparência nem limites sobre que tipos de informações poderiam ser usadas, por causa da fragilidade das leis de proteção de dados. Nesse cenário, ganharam força os alertas de especialistas sobre os riscos de autoritarismo das plataformas, que, diferentemente de representantes políticos, não se submetem ao controle social em ciclos eleitorais. Desde então, as percepções críticas em relação às plataformas se intensificaram. Com a pandemia de Covid-19, que tornou atividades virtuais incontornáveis para bilhões de pessoas, a necessidade de cobrar dessas empresas uma atuação mais socialmente responsável ganhou evidência no debate público. Antes disso, a atuação das Big Techs em processos eleitorais também já chamava a atenção de parlamentos do mundo todo para a necessidade de regulação do tema. Um grande marco desse processo foi o caso Cambridge Analytica. O esquema de coleta e venda de dados de dezenas de milhões de usuários do Facebook beneficiou fortemente campanhas políticas como a do Brexit, que em 2016 selou a saída do Reino Unido da União Europeia, e a de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, no mesmo ano. O escândalo mostrou que dados coletados por plataformas poderiam não apenas estruturar os discursos dos políticos, como também manipular a opinião dos eleitores a partir do direcionamento de conteúdos selecionados para cada um deles. No Brasil, o uso das redes sociais para a realização de campanhas políticas também virou tema central das eleições a partir da disputa de 2018. As revelações do jornal Folha de São Paulo sobre o envolvimento de empresários na estruturação de uma rede virtual para disseminar desinformação em benefício da campanha de Jair Bolsonaro, que foi o vencedor naquele ano, viraram alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Nesse debate, o Tribunal Superior Eleitoral foi o primeiro tribunal do mundo a conseguir fazer acordos formais com plataformas como YouTube, Twitter e Facebook, para dar efetividade à legislação eleitoral. Para as eleições de 2022, a Corte ainda aprofundou os acordos com as plataformas contra a desinformação e editou novas regras para acelerar os processos de remoção de conteúdos considerados ilegais. Mesmo assim, segundo partidos como o PT, a remoção de conteúdos falsos, muitas vezes dependentes de ações judiciais, continua sendo devagar demais para impedir o desequilíbrio eleitoral. Esse é um problema que o PT atribui ao sistema de responsabilização do Marco Civil. A invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro, por golpistas que se organizaram em plataformas como Telegram, Quai e Instagram para desrespeitar o resultado eleitoral, deu concretude à urgência do debate sobre a responsabilidade dessas empresas. Em maio de 2023, a ofensiva de Big Techs contra o PL das fake news, envolvendo suspeitas de manipulação de algoritmos para favorecer os interesses das empresas, também escancarou o poder das plataformas de dirigir o debate político de acordo com interesses corporativos. Um
argumento que apareceu nas discussões sobre o Marco Civil da Internet dizia respeito à própria capacidade tecnológica das plataformas para monitorarem os conteúdos nelas publicados. A ideia era de que, sem instrumentos para controlar uma infinidade de informações publicadas por minuto, essas empresas não poderiam ser responsabilizadas juridicamente pelo que estava circulando. Mas a capacidade de análise automatizada dos conteúdos por meio de inteligência artificial aumentou muito em anos recentes. Além disso, o crescimento das equipes responsáveis por remoção de conteúdo dentro de grandes empresas de tecnologia, a cooperação entre essas empresas e universidades e o surgimento de novas obrigações legais em lugares como a Europa catalisaram os investimentos das corporações nesses procedimentos. Por isso, o argumento dos limites tecnológicos para afastar a responsabilidade das plataformas vem perdendo força. Pesquisadores do tema afirmam que a alegação de que as empresas seriam incapazes de monitorar conteúdos publicados no Brasil é mentirosa, já que as mesmas empresas fazem isso em toda a Europa. A Ina Jost, advogada e coordenadora da área de liberdade de expressão do Internet Lab, disse para o Nexo que o Marco Civil ainda é necessário por ter fundado os princípios da internet no Brasil, mas que ele não dá mais conta de resolver desafios que surgiram depois da sua publicação. Algo que, segundo ela, depende de uma nova legislação que estipule deveres e direitos para lidar com transparência, com termos de uso e moderação de conteúdo. O Durma com Essa volta já. Em 1980, um grupo de estudantes decidiu entrar num hospital. E a gente foi entrando assim num lugar fantasma. Em 2018, Má decidiu que precisava cortar o cabelo. E aí eu sentei na cadeira e comecei a cortar. A princípio, pode até não parecer. Mas essas duas decisões não tinham nada de trivial. Eu olhei pro espelho e eu falei, quem sou eu? E elas acabaram mudando a vida dessas pessoas para sempre. A gente criou realmente uma alternativa de sociedade. Eu sou a Bia Guimarães, eu sou produtora do podcast Rádio Novela Apresenta. E para saber o que acontece nessas histórias, é só você dar o play no episódio dessa semana. Ele chama Uma Nova Página. E ele já está disponível em todas as plataformas de áudio. Rádio Novela Apresenta. Toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Em 54 países registraram eventos generalizados de branqueamento de corais desde fevereiro de 2023. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre seus temas de cobertura. Mariana, o que é o branqueamento de corais? E qual a gravidade desse evento para o ecossistema marinho? Para entender o que é o branqueamento de corais, a gente precisa explicar um pouco como funcionam os corais. Os corais são animais marinhos invertebrados que têm capacidade de formar por baixo dos seus tecidos um esqueleto calcário que dá a eles uma aparência similar à de pedras. Para sobreviver, os corais se aliam a algas que vivem dentro da sua estrutura. Elas usam o animal para se proteger e obter nutrientes e, em contrapartida, produzem, por meio da fotossíntese, um açúcar chamado glicerol, que, quando é sintetizado em excesso, vira a principal fonte de alimento dos corais. O branqueamento acontece nos casos em que há perda dessas algas. Quando elas ficam expostas a estresse térmico, ou seja, ao calor, elas produzem substâncias tóxicas e os corais, como resposta adaptativa, acabam expulsando elas dali. Com isso, os corais perdem sua fonte de alimento e o seu tecido fica translúcido, daí o nome branqueamento. Nem sempre o branqueamento significa a morte de um coral, mas muitas vezes isso acontece. O fenômeno causa danos graves para os ecossistemas marinhos. O Miguel Mis, que é coordenador de pesquisa do programa Coral Vivo e professor da USP, disse ao Nexo que o coral é um organismo engenheiro que constrói o ecossistema chamado recifes de coral. Ele dá abrigo para milhões de espécies de peixes, invertebrados e outros organismos. A perda do coral nesse sentido representa a perda da biodiversidade marinha como um todo. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do aniversário de 10 anos do Marco Civil da Internet ao branqueamento massivo de corais, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, colaboração de Isabela Cruz, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Vitor Lopes e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.